Estão ouvindo, pessoal? Oi! Eu acho que estão. Porque tá Sim, comentando. professor, estou escutando. Oi, estão escutando? Está me escutando bem, professora? Tá Eu estou escutando jóia. bem. Certo. Vontade. Boa noite. Aqui. Pessoal, esse vídeo, bora lá começar? Ó, esse vídeo que eu vou colocar aqui para quem está em casa, eu já disponibilizei o link aula passada, tá? Mas eu vou novamente colocar. Então, ele vem mostrando um dos dispositivos pouco falado, mas também útil em relação à oxigenoterapia, é a chamada máscara laríngea. Laríngea. Então, ele vem mostrando exatamente o que seria esse dispositivo e como utilizar. Ó, ele vem mostrando que essa máscara laríngea é uma das opções quando existe possibilidade de trauma de face, por exemplo, como PCE, que muitas das vezes fica impossibilitado de entubar o paciente e até mesmo de ambusar. Então, um dos dispositivos escolhidos é a máscara laríngea. É um procedimento médico, assim como intubação, mas existem alguns treinamentos para enfermeiros intensivistas que habilitam o enfermeiro a também intubar, entre aspas, por meio da massa laríngea, tá? Até então, é um procedimento médico. Intubação, médico. Massa laríngea, médico. Mas eu estou falando que existem capacitações em relação à massa laríngea, que enfermeiro intensivista pode fazer essa capacitação e utilizar a massa laríngea. Intubação, não. Deu para entender, né, a diferença? Eu só aceitar. Cadê? Pediram para. Não apareceu, mas tá aqui. Ó, oh, quem disser aí no grupo, a professora não está aceitando. Aí digam aí, ela está passando o vídeo que ela acabou de colocar no grupo. Para eu não ficar parando o vídeo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Boa noite.
Oi. Isso é a massa laríngea, tá? Que ele tá falando. Ó, isso. Andressa, é certinho, tá? Vamos você não perder a aula, viu? Deixa eu com calor. Frio ou calor? Frio? É? Vou pegar, enquanto vocês assistem, vou pegar só o controle para controlar a temperatura, tá?
Não, para baixar. Eu já mexi aí, ela desliga. Desliga, mas para mexer na temperatura não dá. Vai deixar mais frio. Tá? É a filha, deve ser, não é? Pronto, tá bom. Depois eu aumento, já está muito frio. Obrigada, viu? Ó, pessoal, então esse dispositivo, como ele bem fala aí, é um dispositivo temporário de oxigenoterapia. Lembrem que o uso do dispositivo é definitivo na via aérea do paciente é intubação. Aliás, desculpa, intubação não, traqueostomia. Todos os demais são temporários. Então, eu quis mostrar para vocês esse tipo de dispositivo, porque ele é menos usado, sim, mas ele também existe. Inclusive, nós temos até no nosso laboratório. Quando a gente for ter as práticas, me lembrem de eu mostrar a vocês uma máscara laríngea, tá bom? Oi. Peraí, deixa eu voltar. Quando ele coloca, mostra a composição, não é? Da máscara, não é? Sim. Ele mostra aqui. Não. Peraí, viu? Eu acho que é isso. Se você não repetir, se você não entendeu, eu repito, tá? Mais claro. Quando você tira a massa, receba um sufoco. Todo esse espaço, todo esse testado. A parte mole da máscara é exatamente essa, tá? É essa que vai entrar na cavidade
oral do paciente para deixar a via aérea pévia aberta. Por isso que essa parte ela é de silicone ou de plástico amolecido. E por que ela precisa ser insuflada? Exatamente para poder dar amplitude na via aérea. Esta máscara é muito parecida com a cânula de Guedel que nós vimos, que serve somente para abrir momentaneamente a via aérea do paciente enquanto se define se vai para uma intubação, para uma traqueostomia e assim por diante. Para preencher isso daqui, ó. Ó, para poder entrar, ó, ele seca todo para poder realmente saber se as laterais, vamos dizer assim, da máscara está ok. Porque se vir perfurado, não vai ficcionar, não é? Na cavidade oral do paciente. Então, ele testa. Como eu disse a vocês, que quando vai entubar, também testa o balão. Vai ficar sequinha. É isso, para testar. Desinsuflar. Isso. Para poder entrar. Para poder entrar e ficar abertinha, para a via aérea dele abrir. Depois, insufla novamente para ficar realmente fixa aqui. A entrada. Essa parte é muito importante, pessoal. Caso o paciente não se permita. Não. Deu para entender o porquê ele faz isso? Certeza, o que é que eu repita? Deu? Então tá bom. Oi. Para retirar, vai desinsuflar e puxar. E também é um procedimento do enfermeiro. Não, não. É como a máscara. Quero dizer máscara. É como a cânula de Guedel. Serve momentaneamente só para abrir. Isso, só para abrir. Isso. Aí, quando, por exemplo, como ele falou, é momentaneamente. Ou seja, naquele momento o paciente tem possibilidade de intubação. Ou às vezes você não tem, um médico, né? No caso, não tem nenhum material. Agora, pronto. Se tiver uma massa laríngea, coloca momentaneamente quando providencia um suporte mais avançado de via aérea, que seria a intubação. É da mesma forma da cânula de Guedel. Mesma forma. Pronto? Sim? Oi. Eu disse que estava o vídeo que eu ia aceitar já já. Pronto, agora nós vamos começar, porque estava no vídeo. Eu até pedi para avisar no grupo. Olha, se alguém pedir para entrar, diga que está no vídeo, certo? Aí, olha só, hoje nós vamos começar a falar da nossa assistência diante de um paciente com IRC, ou seja, insuficiência renal crônica. Ó, diga aí que eu só vou aceitar mais essa pessoa, tá? Porque eu dei até 7h30. Mas como teve a questão do vídeo, então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, primeiro, antes de falar de hemodiálise, certo? Que é um dos setores críticos que mais o técnico, ele presta cuidados críticos aos pacientes, até porque os pacientes que necessitam de hemodiálise são considerados pacientes críticos, certo? Então, o que seria insuficiência renal crônica? É insuficiência que danifica o rim ao longo dos anos. Por isso que ela é crônica. Ela vai debilitando os rins com o passar dos anos. As três primeiras principais patologias que mais ocasionam IRC, hipertensão, diabetes e infecção urinária. Hipertensão, diabetes, infecção urinária. Óbvio que de repetição, infecção urinária, e óbvio que diabetes e hipertensão em pacientes que fazem pico hipertensivo, pico hiperglicêmico, ou seja, pacientes totalmente descompensados em relação à pressão e à glicemia,
tá? Então, são as 3 principais patologias que mais levam os pacientes a acabar fazendo hemodiálise. Qual seria a taxa de filtração, né? A possibilidade de filtração que leva um paciente a ir para a máquina? Quando os 2 rins juntos, eles funcionam 20%. Ou seja, 10 para o direito, 10 para o esquerdo, tá? Fisiologicamente, os nossos rins, eles funcionam 50 e 50. Não é 100 e 100. A função total dos 2 rins, que é 100%, mas é 50% da direita e 50% da esquerda. Quando você tem uma patologia que você acomete unilateral, um dos seus rins, o outro tem total capacidade de dar conta do recado. Inclusive, ele hipertrofia, aumenta de tamanho, porque o tamanho em geral de um rim adulto é em torno de 10 a 11 centímetros. Quem tem um rim só, no caso? O meu tem 12 centímetros, o esquerdo. Por quê? Porque eu não tenho um direito. Então, o esquerdo, ele começou a dar conta do recado, né? Ele aumentou a taxa de filtração glomerular para que a homeostase corporal do meu corpo, no caso, não fosse quebrada. E eu não sinto nada. Então, a gente pode viver tranquilamente com um rim só. Tem, inclusive, pessoas que nascem com variação anatômica, que nascem com um rim só. Existem pessoas que nascem com 3. Só que, em geral, o terceiro, né? Ele pode ser paralelo a um dos 2 ou na frente do abdômen. Em geral, não tem função. Ele é atrofiado. Então, tudo isso são variações anatômicas, tá? Que a ciência ainda não diz, ó, ele nasceu com um rim, ou nasceu com 3 rins, ou nasceu com 4 rins por conta disso. Só a genética que pode explicar o que foi que aconteceu, essa teratrogenia do sistema, né, geniturinário, que levou o paciente a desenvolver mais de um rim no ambiente intraútero, ou seja, né, quando estava na fase embrionária, dentro da barriga da genitora. Então, o que seria a hemodiálise? É um tratamento que consiste na remoção do líquido e substâncias tóxicas do sangue, como se fosse um rim artificial. Inclusive, algumas literaturas chamam a máquina de hemodiálise de rim artificial. Existe também a outra modalidade de insuficiência renal, que é a insuficiência renal aguda. Ou seja, se crônica, se desenvolve ao longo dos anos, por conta de doenças descompensadas, a aguda acontece de forma momentânea. Agora, nessa questão do Covid, né, os pacientes que mais ficam complicados, com a possibilidade assim, muito grande de evoluir ao óbito, são os pacientes que apresentam insuficiência renal aguda. Ou seja, o vírus, ele começou, além de desfiorar o pulmão, ele começou a atacar os outros órgãos acessórios, que seria os rins. Então, começa assim a atrapalhar na taxa de filtração glomerular, né, na taxa de funcionamento dos rins. E qual seria a saída? Fazer hemodiálise. Então, os pacientes que desenvolvem insuficiência renal aguda, que é a IRA, em geral, eles ficam fazendo hemodiálise todos os dias durante uma semana e depois começam a fazer hemodiálise a cada 2 dias. O problema é que muitos chegam a ficar tão crítico que, se for fazer hemodiálise, vão morrer, tão críticos estão, vão morrer fazendo hemodiálise. Então, muitas das vezes o médico diz, ó, hoje ele não tem condições de fazer hemodiálise, porque está o quê? Crítico, tá? E suspende para amanhã, depois de amanhã, infelizmente. Até ele se recuperar, hemodinamicamente. Sinais vitais lá embaixo, saturação lá embaixo, não vai levar o paciente para fazer hemodiálise. Ele já está entubado, crítico. Só leva o paciente para fazer hemodiálise, estando ele entubado, quando os sinais vitais estão ok, inclusive a saturação. Então, ó, esta seria a famosa máquina de hemodiálise. Já foi-se o tempo que pacientes que viviam em hemodiálise eram predestinados à morte, tá? Hemodiálise é um cuidado paliativo. O que é isso? Não resolve o problema do paciente renal, mas ajuda ele a ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, existe o padrão de hemodiálise, tem pacientes que fazem 3 vezes durante a semana, de 2 a 4 horas. Tem paciente que faz 2 vezes na semana, 4 horas.
Tudo vai depender do padrão de filtração glomerular. Quanto menos ele tem função renal, mais ele fica na máquina. Outra situação, a questão dele não poder ingerir líquidos. Então, muitos não podem ingerir líquido. Por quê? Porque o rim ele não funciona de forma alguma. No máximo, ele vai poder só molhar a cavidade oral, tá? Sim, vai sentir. Só que existem outros alimentos que acabam substituindo a água. Por exemplo, frutas. Não tem frutas que são... Como é que tem o nome, minha gente? Hídricas, exatamente, né? Então, acaba substituindo. Agora, copo de água, guti, 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 infelizmente, ele não vai tomar. Agora, ó. Isso, exatamente. Oi? Como é que ele vai tomar remédio? Geralmente, os remédios de pacientes hemodialíticos são ofertados via venoso no momento da hemodiálise. Só que, ó, prestem atenção. Depende da taxa de filtração glomerular. Tem pacientes que estão na máquina, mas os rins ainda funcionam. Então, se os rins ainda funcionam, o médico vai calcular a dose diária de líquidos que ele pode ingerir. E tem paciente que não funciona nada. Aí, realmente, vai ser contraindicado qualquer tipo de líquido. Pode falar. Comida sem sal, para não reter líquido também. Pode falar, diga. Ó, outra situação. Alimentos proibidos para pacientes hemodialíticos. Principal fruta, minha gente, carambola. Carambola não pode de forma alguma. Porque carambola tem uma substância específica, que é a carbopoxina, que ela lesiona aparelho dos rins, podendo levar, inclusive, a toxicidade do sistema sanguíneo do paciente e ele morrer por choque séptico. Só para vocês terem uma ideia, viu? Então, qualquer tipo, quem não tem problema renal, tranquilo, pode comer. Se eu estou falando de problema renal severo, tá? Então, como seria a hemodiálise? O sangue é retirado pouco a pouco do organismo através de uma agulha especial para a punção de fístula arteriovenosa ou catéter localizado em uma veia central do pescoço, bombeado por uma máquina e passando por um filtro onde vão ser retiradas toxinas e água que estão em excesso no organismo. Então, eu vou traduzir o que seria esse mecanismo de hemodiálise. Então, basicamente, dentro daquelas máquinas, tá? Existem os filtros dialisador. Esse filtro dialisador é ele realmente que simboliza como se fosse um rim artificial. Então, se faz uma cirurgia chamada de fístula a priori, o que é que o médico vai fazer? O médico vai instalar um catéter venoso central no pescoço do paciente, que é chamado de duplo J, esse catéter, tá? E o paciente, ele fica fazendo hemodiálise por meio dessa via temporária. E ele vai levar o paciente para o centro cirúrgico, enfim, e vai fazer uma mini cirurgia chamada de fístula, que é a união de uma artéria com uma veia. O intuito dessa fístula é engrossar, espaçar a parede do vaso. Por quê? Porque esse vaso ele vai começar a ser puncionado frequentemente. Então, se não tivesse esse espaçamento, o paciente não ia aguentar ser furado tanto tempo, tá? Outra situação. Membros que têm fístula não se afere pressão arterial, porque a circulação é alterada. Da mesma forma, membros que estão com soro, membros que o paciente fez mastectomia por conta de câncer, de AVC também. A professora, a Tami Miranda, ela retirou os seios, não foi? Por quê? Por conta de mudança de sexo, enfim. Mas ela retirou o seio por estética, vamos dizer assim. Tá? Ela não tem nenhuma linfodenopatia envolvida, ou seja, a circulação dela está preservada. Então, quem vai atender Tami nas situações da vida pode verificar sim a pressão dela aqui. Eu não posso verificar a pressão do paciente de mastectomia que retirou as mamas de forma bilateral, que eu tenho que ir para os membros inferiores, quando o motivo dessa mastectomia foi câncer de mama, porque os linfonodos estão alterados. Deu para entender? Aí eu já explico outro.
Então, depois de limpo, né? Pois é, né? Aí é BO, é babado, porque vai dar alterado. A pressão vai dar alterada. Então, de preferência, como é? Que perdeu a minha aula? Sim, sim. Foi, eu acabei sabendo. É, eu fiquei sabendo. É. Não, nem tanto. É, eu fiquei muito preocupada com ela, né? Porque eu não sabia o motivo, enfim. Sim, então depois de limpo, o sangue volta para o corpo através da fístula ou do cateter. Então, o que vai acontecer? Ó, está pulsionado aqui ou aqui. Então, essa máquina, só simplificando para vocês entenderem, tá? Ela pulsa o sangue do paciente aos pouquinhos, passa pela máquina, a filtração e é devolvido para o paciente. Muitos dos pacientes, infelizmente, acabam passando muito mal durante as sessões de hemodiálise, exatamente porque alguns apresentam hipotensão severa. Porque imagina, o que sustenta a nossa pressão de forma estável é o sangue. Então, ela está saindo, mesmo que aos poucos, saindo momentaneamente do teu corpo. Então, muitos apresentam sim hipotensão. Inclusive, pode evoluir para quadro grave, minha gente, PCR. Tem na metade lá, né, da sessão de hemodiálise, parada cardiorrespiratória. E eu acho assim, um momento, apesar que o nosso corpo, o ser humano, ele é autoadaptável, isso é fato, a qualquer situação da sua vida, mas eu acho muito triste, tanto para o paciente como para quem vai acompanhar o paciente, porque você não sabe se o teu irmão, se o teu pai, tua mãe vai voltar daquela sessão, porque muitos morrem durante a sessão. Então, pois é. Que triste, é triste, sim. Então, olha só. E assim, a idade dos pacientes que são submetidos à hemodiálise, nós encontramos de toda a idade, tá? Criança, jovem. Pois é, pois é. Certo? Por quê? Porque não está relacionado à idade, e sim às comorbidades, que pode levar o paciente a desenvolver IRC. Um de forma mais prolongada, lá para metade da vida, o idoso, e outros de forma bem mais rápida, tá? Outra consideração que é bom vocês saberem. Paciente que vai submetido à hemodiálise, eles devem ser, primeiro, bastante acomodados, porque o fator psicológico influencia muito. Já pensou você viver numa eterna interrogação, mais uma sessão, será que vai dar tudo certo? Porque esse é o sentimento. E outra coisa, como eles passam mal, assim, muito rápido, podem observar, se tiver a oportunidade de fazer uma visita técnica, ou até mesmo estagiar, como ela está falando, as cadeiras que eles são acomodados são aquelas famosas papais, ou seja, que elas são reclináveis. E ali tem-se uma justificativa, porque nós sabemos que quando o paciente entra em síncope, que é o desmaio, a primeira ação da enfermagem é o quê? Levantar os membros inferiores. Então, aquela cadeira ela tem dois intuitos. Primeiro, para causar conforto, imagina passar 2 horas na mesma posição, de 2 a 4 horas. E segundo, em medidas emergenciais, certo? Para retornar o sangue mais rápido. Outra coisa, em relação à UTI, é preconizado, obrigatório, que toda e qualquer UTI que funcione no hospital, oncologia, que é de câncer, e hemodiálise, né, de paciente renal, que se tenha de 1 a 2 leitos reservados para esses setores. Por quê? Porque as sessões de quimioterapia e as sessões de hemodiálise é uma caixinha de surpresa. Pode dar certo, sim, pode não dar também. Então, a hemodiálise é realizada em clínicas especializadas dentro de hospitais, no mínimo 3 vezes por semana, e tem uma duração de aproximadamente de 3 a 4 horas.
Então, como é feita a hemodiálise? Ela é feita com a ajuda de um dialisador, que é aquele filtro, também chamado de capilar. O dialisador é formado por um conjunto de pequenos tubos internos. Durante a diálise, parte do sangue é retirada, passa através desse tubo e é devolvido, filtrado, já limpinho, como nós falamos, para o paciente. O paciente tem insuficiente renal. O paciente tem insuficiência renal é ligado a uma máquina que puxa seu sangue através de uma bomba circuladora, através da punção. Esse sangue passa por um filtro que possui uma membrana semipermeável, que retira as toxinas e as substâncias em excesso e devolve o sangue limpo para o paciente. Existe infusão de heparina ao longo do circuito, para que, muito importante, que seja esse circuito heparinizado, para que o sangue, à medida que ele está saindo e voltando para o paciente, ele não coagule. Por quê? Porque se a gente tem o homem cerca de 6 litros de sangue no corpo e a mulher cerca de 5 a 5,5, qualquer gotinha de sangue que não voltar para o paciente vai fazer falta. É por isso que muitos apresentam a longo prazo, né? Doenças relacionadas a esses, como eu posso falar? A esse procedimento a longo prazo. O principal, anemia. Muitos pacientes, exatamente, muitos pacientes sofrem de anemia. Outro exemplo, muitos pacientes sofrem de distúrbios de potássio e cálcio. Por quê? Porque há um desequilíbrio orgânico em relação a essa filtração. É tanto que muitos apresentam a chamada osteomalácia. Que o que é isso? Os ossos começam a ficar amolecidos. Então, é muito comum que a gente veja as chamadas pernas de alicate, ou para fora ou para dentro. Os ossos ficam verdadeiramente amolecidos. Um dos medicamentos que mais repõe aí a questão do sódio, potássio, cálcio, é o chamado Savilamé. Savilamé, são comprimidos, inclusive, que teve um tempo aí que o SUS não estava mais disponibilizando, que vai prevenir exatamente essa osteomalácia, tá? Então, no centro fica o sangue cheio de toxina e em volta o líquido de diálise, chamado de banho de diálise, sem nenhuma toxina. Eles ficam separados por uma membrana porosa que permite a troca de moléculas. O sangue rico em toxinas, através de membrana do filtro, passa essas substâncias para o banho de diálise, que não contém toxina nenhuma. O que é isso? Ó? É exatamente essa imagem. Então, dentro desse filtro, existe uma parte que o sangue vai entrar sujo, que ele se mistura com o líquido dialisador e vai passando para... É como se o sangue fosse lavado. E ele vai passando para o outro lado já limpinho. Tá? Então, na realidade, o paciente ele é pulsionado 2 vezes na fístula. Porque uma parte vai sair o sangue e a outra parte já dialisado vai entrar. Outra coisa, um dos setores mais contaminados já é hemodiálise, é onde se lava esses capilares. É um setor à parte, onde somente uma pessoa fica responsável pela lavagem desses capilares, tá? Então, tem que ser lavado bastante minucioso. Sabe por quê? Porque vamos dizer que lá a hemodiálise tenha 10 máquinas de hemodiálise. Atende aqueles 10 pacientes. À tarde não são outros. Inclusive, tem hemodiálise que deve funcionar à noite, viu? E à noite vai ser outros, que vai ocupar as mesmas máquinas. Inclusive, é até identificado por iniciais do paciente, tá? Inclusive, minha gente, à medida esses setores são chamados de setores de longa permanência. Ou seja, você se acostuma com o paciente que vai dialisar. É tanto que acontece um óbito, por exemplo, é assim, um desadouro, porque imagine, você acaba tendo aquela família, aquele paciente, como se fosse algo seu. De toda segunda tá ali, de toda quarta, de toda sexta, enfim. E vocês imaginem a adaptação que a família e o próprio paciente começam a fazer na vida. Então, muitos pacientes param de trabalhar. Por quê? Porque está lá segunda, quarta e sexta. Inclusive, tem alguns pacientes que até conseguem receber auxílio-doença. Exatamente por isso, porque para a vida, né? E a família, principalmente essas famílias que moram longe, sertão, que vem dialisar em Arapiraca, minha gente, pelo amor de Deus.
Muitos, inclusive, às vezes não tem nem transporte para vir. Às vezes sai de casa 3 horas da manhã para dialisar à tarde, de tão longe que essa pessoa mora. Para o quê? Sim, se for para macro, são todas as idades. Que a função é fazer com que o sangue não coagule. A fístula só é retirada quando o paciente faz transplante renal, que é uma das soluções, né? É transplante renal. O catéter é retirado quando se faz a fístula. Se faz a introdução do catéter, o médico faz, e faz a fístula. A fístula, para amadurecer, como fala, que é a cicatrização, dura de 1 a 3 meses. Então, quando a fístula tiver cicatrizado, tira o catéter e o paciente vai ficar só hemodializando pela fístula. Inclusive, como a parede da fístula ela fica muito espessa, se a gente tocar no braço do paciente, parece um motorzinho. É tss, porque ali a circulação é toda alterada. É não. Oi? É. Então, na insuficiência renal aguda, que acontece em pessoas com rins previamente normais, que são atacadas por algum evento, como sepse ou intoxicação, sepse, um dos principais motivos do COVID, tá? Infecção generalizada pelo COVID. As sessões de diálise são mais intensas, podendo durar horas e serem todos os dias. Agora, a quantidade é um pouco reduzida da hora. Normalmente, são doentes muito graves internados em UTI, tá? Como eu falei na introdução. Paciência hemodiálise. Professora, Oi. a fístula que a senhora está falando aí é aquela veia grossa que fica no braço, né? É, tá aí a imagem. Olha aqui. Foi o que eu pensei. Essa daí. Então, pacientes em hemodiálise são submetidos a uma pequena cirurgia vascular, onde se liga, entre aspas, uma artéria a uma veia, criando um vaso periférico rígido, com alto fluxo e mais resistente a punções repetidas. A veia, quando passa a receber o alto fluxo da artéria, já que elas ficam ligadas, começa a se desenvolver, crescendo e engrossando sua parede. Com o tempo, a fístula adquire o aspecto mostrado na foto a seguir, que é aquela que eu vou mostrar novamente, e trata-se de um grande vaso bem visível, com alto fluxo e pressão de sangue facilmente pulsionável. Que esse é o intuito. Depois desfaz. Quando o paciente é submetido ao transplante, tem uma cirurgia de fistulectomia, que é a separação. Não, porque ele não conseguiu pulsionar, ou então saiu na hora da sessão. A fístula não se desfaz, não, só se desfaz cirurgicamente. É. Porque às vezes no local da fístula começa a inflamar. Inflamar mesmo, viu? O paciente desenvolve febre, dor no local, aí vai ter que fazer. Às vezes o médico coloca a catéter de novo enquanto a fístula é recuperada. E às vezes faz a fístula em outro braço. Então, fístula arteriovenosa é uma ligação entre uma pequena artéria e uma pequena veia, com a intenção de tornar a veia mais grossa e resistente, para que as funções com as agulhas de hemodiálise possam ocorrer sem complicações. A cirurgia é feita por um cirurgião vascular e é bem simples, que é com anestesia local. Muitos, inclusive, até o nefrologista da unidade, às vezes, costumam fazer. Tá? E a anestesia local, bastante tranquilo. Nos centros de hemodiálise tem uma sala específica para fazer esse tipo de cirurgia e colocação de catéter também. Ó, então, aí vem mostrando o esquema como é feito. Ó. Então, sempre do lado de uma veia passa uma artéria. Então, o que seria a fístula? A união dessa veia com essa artéria. Ó, existe uma ligação aqui. Eu disse a vocês que é feito duas funções. Tá? Exatamente uma para o sangue sair e depois para o sangue retornar. E isso seria a fístula. Tá? Então, aqui é a união desses dois vasos, que torna esse vaso bastante calibroso. Então, o problema... É.
O problema da fístula é que, geralmente em homem, tá? Porque a anatomia já é diferente. O problema da fístula é que essa precisa de pelo menos 1 mês a 3 meses para se tornar apta à punção pelas grossas agulhas de hemodiálise. E nem todos os pacientes podem esperar por este intervalo para começar a dialisar. E daí vai primeiro começar o catéter de hemodiálise, que é o chamado duplo J. Ó, que este é o catéter de inserção. Duplo J, porque ele tem duas vias, tá? Da mesma forma. Uma que vai sair o sangue e outra que vai retornar. Então, este catéter... Oi, alguém quer falar? É em casa? Esse catéter é introduzido geralmente na veia jugular interna do pescoço do paciente, localizada no pescoço, que se prolonga até a veia cava coração, próximo à entrada do coração. É um procedimento, em geral, considerado de pequeno porte, que dura 30 minutos, e o paciente pode seguir imediatamente para fazer a hemodiálise. Então, ó, fica dessa forma. Esse daqui? Não, ali é o catéter venoso central, que pode ser outro modelo. Mas aqui é específico de hemodiálise. De hemodiálise? Tem, só que depende muito da recuperação do paciente. Se ele precisa de medicações a longo prazo, não vai retirar, né? Porque senão vai ter que ficar pulsionando. Mas o dele é implantável, né? Implantável. Aí pode durar. Pode ficar. Então, esse é o duplo J, tá? Então, olha onde ele é inserido, aqui, ó. E olha onde ele vai, próximo ao coração. Então, cuidados de enfermagem durante a hemodiálise. Então, antes da sessão, né, de hemodiálise, devemos verificar os sinais vitais e o peso do paciente, porque, pronto, dona Verônica, porque se tem rotina de pesar o paciente antes de passar pela hemodiálise. Exatamente. Por quê? Porque tem pacientes que chegam a ganhar 4 quilos de diferença de um dia. Exemplo, ele dialisou na segunda, na quarta ele já está com 4 quilos. É gordura? Não é. É retenção de líquido. Não, é retenção de líquido, porque os rins não estão trabalhando. O excesso de sal. Porque tem que ser uma dieta totalmente assódica. Mulher, infelizmente. Essa métrica que você viu, começa com F ou com L? Eu acho que eu sei. Uma das duas. Cabelo cacheado. Então, antes da sessão, verificar os sinais vitais e o peso do paciente. Pedir que, se possível, se ele ainda urine, né? Que ele esvazie a bexiga para medir a diurese, que muitos já entraram em anúria, ou seja, não urina mais. Verificar quais os medicamentos o paciente está fazendo uso, em geral, que são os medicamentos de suporte para anemia, repositor de vitaminas, e, no caso, se ele for hipertenso, diabético, e se antes da diálise tiver alguma medicação específica, vai administrar. Oi. Paciente que ele apresenta outra patologia, tipo anemia. Sim. Oceano. Sim. 6 a 100. Aí todos os dias está diferente. Aí o médico não tem que passar mais como falar. Sim, tem que fazer o mapa de pressão para saber se realmente ele é hipertenso e começar a iniciar o tratamento. Chegar aí já nesse caso eu 40. Aí fica só aí então aí verificar. Aí eu
perguntei bastante tempo, o pessoal é uma certinha, geralmente. 10 dias. E tipo, sempre tá mudando. Nunca não, mas não tem sempre que não passa nada. Geralmente o mapa de pressão durante 10 dias, sempre no mesmo horário, para verificar. Então, ele passou 2, né? 2 vezes, mas geralmente é uma vez durante 10 dias. Né? O médico tem que avaliar. Então, ficar atento para sangramento nasal ou cutâneo, que realmente é uma das complicações durante a sessão. Observar e relatar a presença de tremores, né, que o paciente pode apresentar, que muitos apresentam, tá? Por isso que tem o quê? O cobertor também. Primeiro, para causar aconchego e também para evitar, sente muito frio. Sonolência, náuseas, vômitos, tonturas e câimbras musculares, tá? Por conta da hipocalcemia, hipotalcemia. Providenciar dieta e hidratação durante a diálise. O paciente pode comer durante a hemodiálise? O que é que vocês acham? E aí, Verônica? Você viu comendo? Tranquilo, pode comer. Pode comer, pode, tranquilo, minha gente. Tranquilo, pode se alimentar assim. Inclusive, é uma alimentação destinada a pacientes com hemodiálise. Tem uma nutricionista que faz o cardápio deles. E fazer controle do balanço hídrico. Balanço hídrico, obviamente, vocês viram algo relacionado lá em Fundamentos 2, que é a anotação de tudo que o paciente ingere e tudo que é eliminado. Ou seja, se você fez alguma administração de medicamento em líquido, você anota numa folha específica. Por quê? Porque isso vai contabilizar no peso final do paciente, tá? Para ser eliminada a questão dos líquidos. Após a sessão, fazer curativo compressivo na região da fístula, pesar o paciente para saber se realmente o peso foi eliminado, verificar os sinais vitais para verificar se está estável, administrar a medicação prescrita, caso tenha, orientar o paciente a não pegar peso com o braço da fístula, né, da incisão, não aferir a PA ou administrar a medicação no membro da fístula, valorizar as queixas do paciente, como qualquer outra patologia, e limpar e desinfectar o aparelho dialisador, que seria o capilar, que eu comentei que tem um setor específico. Então, complicações que podem ocorrer em uma sessão de hemodiálise. Então, primeiro, extravasamentos sanguíneos, que ocorre quando as linhas sanguíneas se desconectam ou quando as agulhas de diálise são deslocadas acidentalmente, que foi isso que a Gabriela perguntou, às vezes pode sair acidentalmente. Arritmias, coração ou bradicardizando ou taquicardizando, podem resultar nas alterações eletrolíticas do pH sanguíneo do paciente, a partir de remoção de medicamentos antiarrítmicos durante a hemodiálise. Então, é comum também que durante a sessão ele utilize medicamentos para evitar essa oscilação dos batimentos cardíacos. E também pode acontecer desequilíbrio dialítico, que é um deslocamento de líquido cerebral. O que é isso? É uma complicação severa em relação ao cérebro. Exatamente porque está saindo aos poucos o sangue e retornando também, tá? Então, muitos pacientes apresentam síncope, que é desmaio, exatamente por conta desse desequilíbrio dialítico. Oi. Novamente, é como qualquer punção. Então, esta é a modalidade mais convencional que existe, que são as máquinas de hemodiálise. Existe também a chamada diálise peritoneal, menos utilizada sim, mas também é uma modalidade de dialisar o paciente. Então, a diálise peritoneal é outro tipo de tratamento que substitui as funções dos rins. O objetivo é o mesmo da hemodiálise, tirar o excesso de água e as substâncias que não são mais aproveitadas pelo corpo e que deveriam ser eliminadas através da urina, já que o nosso centro de retirada de toxinas são os nossos rins. Este tipo de diálise aproveita o revestimento interior do abdômen, que é o peritônio, para filtrar o sangue. Inclusive, é muito interessante. Então, é realizado através de uma membrana fina
camada de tecido chamada peritônio, que todo mundo já nasce com ela, que é o peritônio que protege nossos órgãos abdominais. Este está localizado dentro da barriga do abdômen e reveste todos os órgãos dentro dela. Ele deixa passar, através de seus pequenos furos, as toxinas e água que estão em excesso no organismo. Então, ó, esta é a diálise peritoneal. Então, a membrana peritoneal tem muitos vasos, fisiologicamente, o nosso peritônio tem muitos vasos. O sangue que circula na membrana peritoneal, assim como o sangue de todo o corpo, está com excesso de potássio, no caso dos pacientes com IRC, ureia e outras substâncias que devem ser eliminadas. Então, como acontece isso daqui? Então, é introduzido um sistema de diálise, tá? Tem o dialisato, que é um líquido específico, e tem a bolsa de drenagem. Então, o dialisato, ele entra no abdômen do paciente através de um catéter e no próprio peritônio é feita a filtração e é eliminado em forma de líquido dialisado. Ou seja, ele entra, faz a filtração internamente e é devolvido as toxinas para a bolsa de drenagem. Isso daqui, esse padrão de eliminação, obviamente, que é para paciente que ainda possui algum tipo de função renal, tá? Por isso que ele é menos utilizado. Geralmente é hemodiálise mesmo. Então, na diálise peritoneal, um líquido especial chamado de solução para diálise ou dialisato entra no abdômen por meio do tubo mole, chamado de catéter. As substâncias tóxicas passarão aos poucos através das paredes dos vasos sanguíneos do peritônio para a solução de diálise. Então, é uma troca. Vai sendo filtrado e vai sendo eliminado. Como se fosse a máquina de hemodiálise. A diferença é que na cavidade abdominal do paciente. Depois de algumas horas, a solução é drenada do abdômen e a seguir volta-se a encher o abdômen com a nova solução de diálise, para que o processo de purificação seja repetido. Alguns dias antes da primeira diálise, o catéter que permite a entrada e a saída da solução de diálise da cavidade abdominal é colocado através de uma pequena cirurgia feita por um cirurgião. E o catéter fica lá instalado de forma permanente para que o paciente, durante sessões diárias ou a cada 2 dias, durante a semana, possa realizar essa assistência. Pode-se realizar no próprio domicílio do paciente, desde que o paciente seja treinado para isso, como também o mais ideal é que seja utilizado nos centros de hemodiálise, por conta do risco de infecção nesse catéter, que é alto, inclusive. Então, a diálise peritoneal é feita com a colocação de um líquido extremamente limpo dentro da barriga através de um catéter. O líquido deve permanecer dentro da barriga por um período determinado pelo médico, aí vai de acordo com a prescrição. E, cadê? Pelo médico, me perdi. E quando ele for retirado, vai trazer junto com ele as toxinas e o excesso de água e sais minerais. Essa diálise é feita em casa, pode ser, após o treinamento do paciente e de seus familiares. O risco, infecção. Então, na dúvida, o ideal é que seja nos centros de hemodiálise. Acontece isso quando o paciente mora muito distante. Aí, às vezes, acontece esse treinamento. Também, né? Tem essa possibilidade. Quem? Esse último? Sim. Uhum. Não sabia desses atores. Aham. Então, certo. Então, isso é uma das modalidades que pode acontecer, pode. Traz isso para o paciente, traz. Mas a hemodiálise também traz, né? Eu conheço uma pessoa, conhecia, né? Que ela faleceu. Que ela fazia hemodiálise há muito tempo aqui no Hospital CIS. E ela morava muito longe mesmo. E daí, um dos médicos nefrologistas da instituição, minha gente, essa pessoa montou um quarto para ela, assim, totalmente adequado, de acordo com a vigilância sanitária, né? Parede lavável, enfim, para não acontecer contaminação. E a equipe treinou ela e a família, tudo bonitinho. O resultado, ela pegou infecção no catéter, desenvolveu infecção generalizada e morreu. E super nova, viu? Tinha 20 e poucos anos ela.
casa domiciliar. Só que muitos eles têm aqui, vai do, vamos dizer, um técnico auxiliar do comportamento. Ia fazer o treinamento, colocar a triagem peritoneal para ele fazer. Só que muitos pegavam infecção por peito, não fazia. Não faz. Desenvolve infecção generalizada. Aí aqui vem falando exatamente o que eu acabei de dizer. Ó. Então, o líquido de diálise permanece no abdômen de 6 a 8 horas, acontecendo essa filtração. O sangue é filtrado através do peritônio, uma membrana localizada no abdômen, já que ela tem microfurinhos. Então, à medida que esse dialisato ele vai entrando, vai acontecendo troca das toxinas do sangue com dialisato. Então, ele vai sendo liberado aos poucos, ó, cheio de toxina. Então, ele entra límpido e ele sai, ó, nessa coloração, removendo todas as toxinas que até então estavam no corpo do paciente, no sangue, já que a função renal dele está prejudicada. Oi. Não, pericardite é no coração. Uma das camadas do coração. Aqui é peritonite. Inflamação do peritônio, infecção. Ó, aí aqui vem mostrando que existem máquinas específicas, que devem ser essas máquinas que esses atores acabam fazendo, tá? Mais sofisticadas, inclusive, que podem ser programadas para acontecer esse momento de diálise durante o paciente dormindo, para vocês terem ideia. Então, liga, ele vai dormir e depois desliga. Tá chique, né? É um paciente que a gente tem que orientar a família para ficar mais de olho, né? Muitos conseguem dormir, outros não, só vai estar descansando momentaneamente. Aí aqui, ó, quem tem problema renal pode comer carambola. Espera que ela tá tirando uma foto? Então, ó, fique sabendo, a carambola contém uma substância denominada caraboxina, como eu falei, que pode ser nociva para o paciente renal, pois ela não consegue ser eliminada por completo e fica no organismo se tornando tóxica, já que os rins desse paciente não filtram adequadamente. Assim, a caramboxina pode intoxicar o próprio paciente. E conforme os níveis dessa substância vão se acumulando no organismo, ela pode penetrar o cérebro pela barreira hematoencefálica e levar aos sintomas como vômito, fraqueza muscular, insônia, agitação, confusão mental, convulsões e, eventualmente, pode evoluir à morte. Tá? Então, assim, quem não sabia dessa questão da carambola, está sabendo. Não pode carambola. Até aqui tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Não? Ô, menina. Então, o que seria o balanço hídrico? Balanço hídrico é o processo de observação em registro da quantidade de líquidos administrados e eliminados pelo paciente no período de um dia, 24 horas, com o objetivo de verificar perdas e ou ganhos de líquidos e eletrólitos. A água corporal refere-se ao fluido corporal, no qual os eletrólitos estão dissolvidos, ou seja, sódio, potássio, ureia, enfim. A manutenção da quantidade adequada de líquidos no organismo e de seus elementos são fatores essenciais para a vida, você se manter hidratado. Aí vem mostrando a característica da urina de uma pessoa hidratada. A coloração da nossa urina, ela deve ser de amarelo claro para transparente. Quando nós conseguimos identificar no vaso sanitário que nós urinamos, precisamos aumentar a quantidade de líquido. É para você urinar, ó, caso queira olhar o vaso e ver, oxi, eu urinei, de tão límpida que deve estar a sua urina. Um indivíduo adulto, ele deve tomar cerca de 3 a 4 litros de água por dia, para se manter hidratado, então suas funções orgânicas funcionando de forma combinada. Amarelo... Normal. Posso também, porque o meu rim funciona normalmente. Amarelo escuro, quando esta está concentrada por vários pigmentos, né, aumentando a necessidade de ingesta de água. Vermelha, devido ao sangue fresco, cascão escura, quando o sangue é antigo,
muito característico de pacientes com problema de próstata, no caso do homem, cistite de repetição, no caso da mulher, e castanha devido ao excesso de bilirrubina, quem tem problema de fígado, especificamente. Ó, e aqui vem mostrando, olha só, esse amarelinho, tá vendo que ele é praticamente transparente? Então, o ideal seria este daqui. Este e este, mas o mais ideal, este, o primeiro. O que nós não podemos nunca encontrar, ó, é este daqui. Paciente totalmente desidratado. É bom sabermos disso, porque paciente sondado, nós podemos localizar essa hidratação dele através da bolsa coletora. Então, muitas das vezes o médico pergunta, o paciente está hidratado? Aí você, eita, como é que eu avalio? Por isso daqui. Se a urina do paciente estiver límpida, hidratado. Quanto mais escura ela estiver, ele precisa de uma hidratação maior. Então, o que entraria nessa folha... Como é? Eu não entendi, não. Ouvi, quer dizer. Hidratado por meio do soro. De soro. Oi. Pode fazer. Esse é aquele no... Ecografia. É um rapaz que ele tem medicina. Aí ele vai tirando o dedo, perguntando, que é o negócio de ultrassom? Ah, mulher, agora eu localizei no tempo e no espaço, que é o nome técnico de ultrassom, ecografia. Não, tem não. Não, que eu saiba, não. Aí tem que falar com a direção, né? Essa possibilidade. Essa possibilidade de falar com a direção. Então, o que entra no balanço? Tudo que for administrado líquido no paciente, até a sua alimentação. Então, soros, medicações endovenosas, mesmo que seja 0,1 ml, tudo de diluição que você, ao preparar a medicação, sangue derivados, medicações VO líquidas, controle de líquidos fornecidos pela copa, como chá, suco, enfim, se estiver se alimentando. Tudo que ele receber por meio de sondas. E o que é que você anota de eliminação do paciente? Urina, fezes, se ele estiver com diarreia, vômitos, drenagens, o que estiver sendo eliminado por dreno e sangramento. Então, existe uma folha específica desses dados, que é a folha de balanço hídrico. Então, nós anotamos o assunto da uma fezes esbranquiçada com uma colia, que é com sangue, característica de hemorragia digestiva alta ou baixa, e das fezes, se está pouca, média, grande. E devem ser feitas. Como nós medimos as fezes liquefeitas de diarreia? Obviamente, nós vamos colocar o paciente em fralda geriátrica. Nas UTIs existe balança, certo? Balança digital. Aí vamos dizer que a fralda geriátrica pese, sei lá, menina, pese 40 gramas. Ela seca. Então, pesa ela seca e depois ela com a diarreia. Então, aí vai entrar tudo. Só que, em geral, o paciente clínico ele fica sondado. Então, vai ser sonda e vai ser a fezes por meio da fralda geriátrica. Ele fica sondado. Coletor de urina. Você visualizar. Não. Vai para o coletor. No quê? Não. O reflexo de vômito ele é inibido pela sedação. Olha só. Então, 1 miligrama equivale a 1 ml. Nós vimos isso lá em cálculo. Então, isso quer dizer que se eu peso a fralda do paciente e tem 700 miligramas, quer dizer que é 700 ml. Né? E eu tenho que tirar o peso da fralda. Aqui, nesse caso, se eu falei que era 40 gramas, vai ser 660 ml. Em caso de vômito,
Anotar a quantidade adequada de diurese, pesar as fraldas, caso ele não esteja sondado, mas geralmente o paciente crítico vai estar sondado. Em caso de vômito, anotar o aspecto do vômito, se é borráceo, se é alimentar, né, com alimento, se é cialorreia, vômito com espuma, se é hematêmese, vômito com sangue, se é borra de café, tá, preto. Aspecto das drenagens, se mais de 2 drenos, especificar a drenagem de cada um, dreno A e dreno B. Pesar os curativos, quando houver sangramento ou ascite, barriga d'água. Todas as medicações endovenosas também devem ser registradas. Então, tudo de líquido que entrar no paciente e que sair, tem que ser registrado. Então, os fluidos que por algum motivo não puderem ser medidos, poderão ser descritos por valores registrados com um símbolo como quantidade pequena, 1 cruz. Quantidade regular, 2. Quantidade grande, 3. O que seria isso? Vamos dizer que o paciente apresentou vômito e vomitou no chão. Não tem como você saber a quantidade. Então, você pode trabalhar com cruzes. E aí vai ser subjetivo, é o que você acha. Se é pouco, médio ou grande. Então, quando fechar o balanço hídrico parcial deve ser fechado sempre. Aí existe padrão de UTI. Tem padrão de UTI que fecha balanço hídrico a cada 12 horas, manhã e noite. E tem padrão de UTI que é o mais correto, mais sensato, e a cada 24 horas. Como fechar o balanço parcial? Devemos somar os líquidos administrados e somar todos os líquidos eliminados, que seria exatamente isto daqui. Exemplo 1. O paciente recebeu 1.000 ml entre dieta e medicações e eliminou 500 ml entre diurese e drenagem. Então, eu faço a subtração do que ele recebeu e do que ele eliminou. Então, 1.000 menos 500, 500. Então, o balanço hídrico das 24 horas do paciente é positivo, pois o cliente teve mais ganho do que perdas, porque ficou retido nele 500 ml. É diferente disso daqui, O cliente recebeu 1.900 entre dieta e medicações e eliminou mais do que recebeu. 2.150. Então, sempre ele tem que ingerir mais do que ele eliminou, tá? Porque isso evidencia problemas renais, problemas cardiopatas, problemas de desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, aí foi negativo. E aqui foi positivo. E aqui vem mostrando, né? Tá pequenininho, mas eu vou traduzir para vocês. O que é que nós anotamos? Então, nós anotamos tudo repetindo, o que entrar no paciente. Então, se ele tiver dieta oral, que seja líquida, anota a quantidade de ml. Suco, chá, café, por exemplo. Se ele ainda conseguir, né? Se alimentar dessa forma. Soros. Você instalou 500 ml de soro, colocou 2 ml de medicação dentro, vai 502 ml para o balanço hídrico. O que foi eliminado? Diurese, o que foi que eu falei? Fezes liquefeitas, pastosas endurecidas, não vão, porque não são dotadas de líquido, tá? Como vômito, inclusive tem balanço hídrico que é tão rigoroso que até suor. Se você olhar um paciente e ele tiver com sudorese excessiva, você vai trabalhar com cruzes, porque suor não tem como mensurar. Então, se você achar que ele está suando pouco, 1 cruz. Moderado, 2. E intenso, de 3 a 4 cruzes. Ok. Então, até aqui tudo bem? Sim. Aí eu gostaria de saber se a maioria de vocês trouxeram o aparelho de pressão que eu falei. Sim? Eu vou mostrar a vocês como é que faz a aferição de pressão nos membros inferiores. Por quê? Porque tanto na situação de hemodiálise, que o paciente pode ter fístula em ambos os braços, como também na situação de quimioterapia, que o paciente pode ter cateter implantado, pode ter retirado as mamas, eu tenho que ir para os membros inferiores, tá?
Então, eu preciso de uma pessoa aqui na frente para mim poder verificar e mostrar. E depois eu quero que vocês verifiquem entre vocês para mim ir acompanhando, tá bom? Não, eu vou colocar aqui. Agora era bom vocês que estão atrás levantar, senão não vão conseguir ver. É melhor a minha cadeira. Não, fica aí, eu vou colocar o seu pé na cadeira. Então, de preferência, a perna esquerda. Esquerda. Então, ó, revisando aqui. Bora? Revisando aqui. Manômetro, que ele é dividido de 2 em 2 milímetros de mercúrio. Braçadeira. Dentro vem o manguito. Então, é errado eu chamar isso aqui de manguito. Isso é um vício. Eu posso chamar de tensiômetro, se eu não quiser falar esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro, tá? Aparelho de pressão. Agora, manguito não é o ideal, tá bom? Então, tensiômetro, tudo isso. Braçadeira, manguito, extensores de látex, manômetro, pera e válvula. Você tira a sua sandália e levanta a calça. Já mais por cima, né? Tá machucando para não dar alteração? Pena que não dá pra ver. Por isso que eu pedi para vir presencial. Ah, não, né? Não. Oi. Oi. Diga. Sim, a gente vai para a coxa. Aí tem que ter uma braçadeira ideal para a coxa. Que são as braçadeiras de obeso, por conta do braço. Dobra aqui um pouquinho, só para me colocar. Não, dobrar a perna. Oi. Aí direciona o paciente. Ah, se não tiver, a gente pode fazer aqui. Pode fazer. Oi. Como é? Pois é, né? Tem que ter o manguito ideal para criança. Ó, então localizo, né, o aparelho de pressão da mesma forma que é no braço. Sinto o pulso pedioso. Aqui. E vou fazer as duas técnicas, que vocês aprenderam que realmente é o correto. Então, primeiro, a palpação indireta. Estou sentindo, parei no sei de sentir. E agora eu vou acrescentar mais 30, não é isso? Ai, esse negócio machucando meu ouvido. Oi? Quero que você segure aqui, por favor. Aonde que eu não estou vendo? Ei. Ah, eu não estava vendo. Porque ele está quebrado mesmo, aqui. Pronto, segura aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não, meu bem, eu consigo com esse. Por dentro, tá?
Isso. Então, 130. Cem por 60. Ou seja, 10 por 6, tá? A pressão dos membros inferiores é ligeiramente menor em relação aos membros superiores, por conta do retorno venoso. Pode falar. É. Pronto, deu para entender? É do mesmo jeito que vocês aprenderam. A diferença é a localização. Só isso. Por isso que eu olhei assim, porque eu não entendi o que você estava perguntando. Não, parei no 100, de sentir o pulso, acrescenta mais 30. Aí eu insuflei até 130. Deu? Esse daqui tá machucando, viu? Ó. Tá machucando. Por isso que eu disse que estava machucando. Ó, primeira dupla aqui para mim ver, verificando. Bora? Quem é que você vai verificar? Não, os membros inferiores. Levanta um pouquinho. Isso. Já tá bom. Isso, aí acerta pra cá. Desse jeito mesmo. Quê? Reto. O quê? Não, tava reto. Eu pedi para ela dobrar um pouquinho para mim colocar a abraçadeira. Ela, só um minuto, tá? Ela tava assim, não era assim. Aí depois eu botei para cá para verificar. Sim. Aqui. Aqui. Às vezes é muito fininho, é quando você coloca o estéreo, dá para ouvir. Ele tá aí. Aí você vai até onde sentir. Não, do mesmo jeito. Você parou de sentir em qual? Do mesmo jeito. É. Você parou de sentir em qual? No 100? Pronto. Aí você vai fazer agora o direto, que é auscultar. Vai insuflar até 130.
E aí, deu quanto? Foi? 12 por 8 por 9. Bora, próximo. Não, a gente não consegue ver, não. Foi. É, para mim ver, tá? É mais para baixo, tá? É. A setinha tá reta, tá? Pode apertar agora. Já tá afogada. Aí. Vem mais para cá. Vá. Agora tá bom. Pronto, vai lá. Aqui tá o pulso, ó. Aqui. Aferição de pressão arterial nos membros inferiores. Parou de sentir em aonde? No 110. Você vai até o 140, tá? É, não é mais 30. Aqui, que é de osso. E aí? 12 por 8. Bora, próximo. Que a gente não consegue visualizar, né? Só escuta. Ah, coloca mais pra cá. Aí. Aí. Ah, tá. Eita, professora, aperta mais um pouquinho aí. Ei, olha, vem aí, tá tudo lindo. Ah, vá, pode ir. Aí primeiro senta o pulso. Deixa eu achar pra você. Aqui, ó. O peito dela é bem forte. Aqui. Aí. Os dois dedos. Aqui. Aqui. Não, primeiro palpa, faz o indireto para depois fazer o direto através da ausculta. Primeiro palpa, faz o indireto, aí soma mais 30 e depois faz o direto. Como vocês aprenderem fundamentos. Vocês aprenderam como pressão? É. É desse jeito que afere pressão. Método indireto e depois direto. É fixo 30. Ela está fazendo direto de novo. Primeiro palpa, palpa. Vai insuflar até parar de sentir aqui.
Primeiro palpa, insufla até parar de sentir, depois acrescenta mais 30 para auscultar. A gente não faz pressão direto, não. É. Palpa, Você vai insuflar. insufle. Eu também. Pode vir, Cris, claro, se quiser. Aí você vai. Aí você vai dando. Deixa eu ver. Eu achei melhor que escutar do pé. Não é? Não, mas show. Primeiro, eu tô vendo, porque aqui é muito baixinho. Meu bichinho. Você parou de sentir aonde? Tu tem problema de pressão? Minha gente, vocês, todo mundo viu Fundamentos com a mesma professora? Então, eu acho. Eu acho que ela está esquecida desse. Está esquecida. Nos 30, nos 30, é o correto. Método palpatório indireto. Você vai achar o pulso da paciente, insuflar até parar de sentir no teu dedo. Parou de sentir, palpa de novo, coloca o esteto e aí soma mais 30 a partir do valor que você parou de sentir. Então, se você parou de sentir no 120, mais 30, insufla até 150. Isso em qualquer lugar do corpo. A diferença é que aqui é nos membros inferiores, mas em qualquer outro lugar é desse jeito. Dá um pouco maior. Quer não tentar para fazer? Tá. Não machuca não, viu? Membros inferiores é bem melhor do que membro superior. Parou de sentir aonde? 140. Vai insuflar até 170. Vá de novo. Tem certeza que o pulso você sentiu aqui? Peraí. Aqui, ó. Vá. Era super tranquilo. Fosse para misturar e não. E agora? Entendeu? Você aprendeu desse jeito, você está esquecida. Mas está não. E aí? Deixa eu encontrar o seu, viu? Pega aí o esteto. Ah, você achou? Achou? Então, 12 por 8. Está correto? Está melhor? É bom para a gente ver. Está correto. Deixa a professora, eu fiquei na dúvida. 12 por 8. Vamos ver. Foi 140, não foi? Que você parou de sentir? Doze por 8. Certinho. Pronto, próximo.
Bora, quem vai? Sim, para sentir o pulso tedioso. Oi. Faça uma frequência, você coloca. Já? Tá, certo. Tá. Oi? Mulher, eu nem sei, viu? Entendi. Olhe depois lá no calendário, tá bom? Parou de sentir aonde? Tá, de novo. Se concentre, que dá para escutar as duas. Vá de novo, até você escutar. Deixa eu confirmar. Desce por alguma coisa, você disse? Não sei se é a pesada do pessoal. Insufle até 170. Pronto, abra. Cem por 60. 100 por 60. Legal. Próxima pessoa. É vocês duas agora, é? Tá, deixa eu só beber água. Quem tiver dúvida, porque eu acho que vocês não viram isso ainda, né? Aí eu disse que quem tiver dúvida é bom fazer, praticar. Mas quem não tiver dúvida, eu vou ficar somente aqui. A professora já fez isso na minha mãe. Então você não tem dúvida. Então tá bom. Então pode ir. Já são a frequência? Tá? Eu estava assistindo. Eu peguei minha mãe. Minha mãe. Entendi. Tá. Mas você não aprendeu, não, direito. Você aprendeu pelos dois métodos. Aqui, ó. Aí. E aí, foi até quanto? Tá.
Tá, tchau. Certo, viu? Tchau. Tchau. Sempre 60. Quem mais, pessoal? Quem é que você vai fazer em quem? Peraí, meu bem, compartilhar. Alguém tem álcool? Álcool? Passar nas olivas, viu? É. Faça um favor, pega ali um pouquinho de papel higiênico. Peraí, deixa ela passar. Pegar. É, mas ela já pegou aqui. É melhor que borrifa. É, isso mesmo. Nível de contaminação muito alto no hospital. Eita. Ah. Oi. Tô nem vendo. Tá boa. Tá, mulher. Acima de 95, tá bom. Pronto. Ó, guarda aí, por favor. Ó a tampinha. Ó a tampinha. Tá. Deixa eu liberar quem tá em casa, tá? Pessoal que tá em casa, eu vou abrir o grupo para vocês colocarem a frequência. Deixa eu ver as pessoas que estão online. Ó, tem. Deixa eu ver quantas pessoas, tá? Pronto, tem 10 pessoas online. Aí eu vou abrir o grupo para vocês poderem colocar o nome, tá bom? Oi. Certo. Certo. Tchauzinho, pessoal que está em casa. Só um minuto. Tá, tchau. Tchau. Tchau.